O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão por acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós já estamos chegando ao final do ano litúrgico. E ao chegar ao final do ano litúrgico, as leituras, a liturgia nos faz lembrar, nos fala do final dos tempos. Uma linguagem apocalíptica, onde nós ouvimos, por exemplo, no Evangelho de hoje, um povo se levantará contra o outro, grandes terremotos, fomes, pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Sereis presos, perseguidos. Vários sinais. Quando fala de guerra, terremotos, catástrofes, tragédias naturais, pandemias, pestes. Quando Jesus quer falar usando esta linguagem, o objetivo não é nos assustar, não é nos deixar temerosos, apavorados, assustados, com medo. Mas o objetivo é conscientizar a cada um de nós que um dia terá o fim. Que um dia isso vai acontecer. E para isso é necessário estarmos atentos, vigilantes, preparados, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Nós não sabemos. Por isso a nossa atitude de constante vigilância, de estarmos sempre preparados, de entregar a nossa vida. Não é momento de ficarmos preocupados, assustados, assombrados, mas é momento de termos confiança, fé em Jesus, nosso único Deus, Senhor e Salvador. De tomar consciência que Deus tem a última palavra da nossa vida, da nossa história. E podermos nos entregar inteiramente a Ele. O Senhor quer nos dizer também que toda a realidade humana ela é finita e limitada.
Tudo vai passar. Tudo passa. A primeira leitura nos fala disso. Até mesmo e sobretudo aqueles que praticam as injustiças, as grandes estruturas que existem, tudo passa. Só Deus permanece. Só Deus não passa. O Senhor, Deus, é o grande Senhor da nossa vida e da nossa história. Sobre o fim do mundo, muitos querem saber, muitos ficam preocupados. Onde acontecerá isso? Onde será isso? Como acontecerá? Repito, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor chegará. Teremos os sinais, mas muitas vezes ainda não será a hora, mas teremos indicações. Teremos sinais, e o que nos resta é estarmos sempre atentos e preparados. O tema do fim último, do fim dos tempos, é um tema que ilumina a nossa existência e a nossa realidade humana. Sobretudo nas suas dimensões de finitude, saber que nós somos finitos. Essa pandemia que nós vivemos, nós podemos experimentar muito vivamente essa nossa limitação, essa nossa finitude. Mas ao mesmo tempo nos joga diante do horizonte da eternidade. Do horizonte da eternidade. Do novo céu e a nova terra. Da vida nova, da eternidade. O tema do fim não pode ser estranho ao ser humano. Nem pode nos causar pavor, nem terror, nem medo. É uma realidade que não se pode negar. Isso vai acontecer. Jesus fala do fim. Neste evangelho, prefigurando a destruição do templo de Jerusalém, que de fato aconteceu, 40 anos depois, justamente pelo exército romano, por invasões do exército romano. Jesus não faz previsões sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, no sentido de quando e nem onde e nem como. Mas Jesus orienta a cada um de nós a mudarmos de atitude, a tomarmos consciência que o fim da nossa vida neste mundo vai chegar. É uma das poucas certezas que nós temos. E por isso precisamos estar preparados, empenhados, assumindo o nosso compromisso de fé, de responsabilidade, de amor e de esperança. E nos colocar nas mãos de Deus. Ou seja, abandonar nas mãos do Senhor. Isso é a experiência de fé. O medo, o pavor que muitos passam, o medo é contrário à fé. A fé é alguém que se lança nas mãos de Deus e deixa a graça acontecer. Enquanto isso não chega, enquanto o fim não chega, nós que somos discípulos, temos que viver o Evangelho. Temos que viver o bem. E por isso muitas vezes seremos perseguidos, criticados, injuriados. Felizes os que são perseguidos por causa do reino de Deus, por causa de Cristo, porque deles é o reino dos céus. Não basta anunciar o bem para pôr fim ao mal, mas quem faz o bem é perseguido, quem vive o Evangelho é perseguido, quem vive o amor de Deus é perseguido. O mal nunca é obstáculo para o bem, porque Deus sempre, até das coisas ruins que acontecem, Deus consegue tirar coisas boas. Repito, algumas pessoas acostumam assustar quando o fim dos tempos, ou quando se fala dessa realidade. Mas para aquele que vive a fé, que teme a Deus, que ama a Deus, que vive o Evangelho, o fim é a volta gloriosa e esplendorosa de Deus, Jesus, nosso único Senhor e Salvador. É o final da história neste mundo, mas inaugura-se um tempo novo, uma vida nova, a eternidade, a salvação, a vida eterna. E o que fazer para receber a vida eterna? O prêmio eterno. Claro que várias respostas, mas baseado nesse evangelho de hoje. Permanece firme em Cristo. Versículo 19. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
permanecendo firme diante das provações, diante dos desafios, diante das tentações, é permanecer firme que iremos ganhar a vida eterna. Jesus, então, não quer nos encher de medo, pelo contrário, quer nos animar e nos prevenir desse grande mal. Quer lembrar que vale a pena ser fiel, que vale a pena viver a fé, que vale a pena se manter firme na fé, que vale a pena perseverar a fé. E Jesus quer nos mostrar que a eternidade, a salvação, a vida eterna existe e que Ele quer que cada um de nós experimentemos essa realidade. Agora depende de você aceitar, não só com a boca, mas com a vida, ou recusar, ou rejeitar. Lembro-me, quando se fala dos tempos de Noé, inclusive foi a leitura de sexta-feira passada, onde falava, cuidado para não acontecer como como no tempo de Noé, onde Noé construía a arca para se salvar do dilúvio e as pessoas criticavam. As pessoas viviam preocupados com os próprios afazeres, com trabalho, com casa, com lazer, com bens materiais, e Noé preocupado na sua salvação. Hoje vivemos isso muito próximo. As pessoas se preocupam com tantas coisas deste mundo passageiro, mas se preocupam menos ou não se preocupam com as coisas de Deus. Mais uma vez o Senhor nos convida a acolher essa proposta do Evangelho, a mantermos firmes e perseverantes. Diante de tantos acontecimentos, tragédias, angústias, sofrimentos, mortes, muitas delas nem possuem explicações plausíveis. Mas a comunidade cristã tem um convite especial do Senhor. Manter firme a convicção fundamentada no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva profundamente o Evangelho. E aí Jesus vai nos dizer, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. E diante de intensos sofrimentos e abalos emocionais, muitas vezes nós ficamos desnorteados, perdemos o rumo e nos vagamos sem direção. O discípulo de Jesus deve estar ancorado pelo Senhor, ancorado pela Eucaristia, ancorado pela palavra, pelo Evangelho, ancorado, sustentado pelas mãos poderosas de Deus, vivendo o sacramento da confissão, o jejum, a penitência, a abstinência, o sacrifício, a vida de oração, a vida sacramental. O cristão deve ser uma bússola que ajuda a não perder o destino, porque o nosso destino é o céu, o nosso lugar é o céu. Por isso, não temer as perseguições. Esses acontecimentos serão momentos propícios para um autêntico testemunho, Inclusive o versículo 3 vai nos dizer isso, Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Na época, no início do cristianismo, nós somos perseguidos. Existiam os lapsos, que eram aqueles que negavam a fé, mas aqueles que derramaram sangue por causa da fé. E no final dos tempos, também isso acontecerá. Muitos serão lapsos, muitos negarão a fé, com atitudes, com palavras, mas muitos derramarão sangue, entregarão a vida por causa do reino de Deus, e Deus lhes dará a recompensa eterna. Portanto, o cristão deve ser essa bússola, dar esse testemunho, mostrar o Evangelho, mostrar a graça de Deus. Portanto, nós cristãos passaremos e passarão por provações, por perseguições, mas tudo isso faz parte da vida do cristão. Portanto, sendo testemunho fiel de Cristo, ele será conservado para além de todas as provações. Será conservado, protegido. E agora é tempo de dar testemunho, de perseverar, de trabalhar, de esperar o retorno de Cristo. Não esperar ociosamente, mas esperar vivendo a fé, dando testemunho e deixando que o amor de Deus seja derramado em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.